Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui comigo. Chegamos à aula 2. O conteúdo desta aula está organizado de uma maneira que possa lhe ajudar no seu aprendizado. E para isso, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar três informações importantes para você conseguir usufruir o máximo essa aula. A primeira informação que você vai encontrar é o cronograma da aula. Esta aula está dividida em 4 sessões. Na primeira sessão, eu quero apresentar para vocês a conexão entre o relato da criação e todo o livro de Gênesis. Como se conecta o capítulo 1 e 2 a todo o restante da história. Na segunda sessão, eu desejo explicar para vocês Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Na terceira sessão, explicar Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 31. E por último, na quarta sessão, fazer algumas aplicações sobre o texto bíblico. Além do cronograma de aula que está aqui embaixo, você vai encontrar também uma aula-atividade para verificar o seu aprendizado. É muito importante você fazer após assistir a aula para ver se você aprendeu. Caso seja necessário, assista a aula novamente. E por último, temos também aí um fórum onde você pode fazer um comentário ou colocar uma dúvida. Não deixe de colocar ali o seu e-mail para que eu possa respondê-lo. E se desejar também, você pode colocar o seu comentário aqui no vídeo. Será um enorme prazer poder interagir. Vamos começar então com a primeira sessão. Como é uma aula um pouco mais longa, você pode usar aí as sessões para poder começar a assistir a aula. E se não conseguir assistir toda, volta novamente e continua de onde parou. Ou então, para você pegar um outro elemento de uma dessas sessões aí. Por isso que essa divisão em sessões aí do cronograma da aula é tão importante. Começando da primeira sessão, que conexão existe entre o relato da criação e o livro de Gênesis? Veja, se o foco do escritor de Gênesis tivesse sido mesmo aquilo que muitas pessoas dos nossos dias pensam, né? Se o foco do escritor fosse um relato exaustivo da criação, ele deveria ter gastado muito mais do que 2 capítulos para descrever a criação. Eu digo isso porque algumas pessoas insistem em preferir ler o livro de Gênesis como um relato científico, como se Gênesis fosse um relato científico da criação. Como nós vimos na aula passada, quando nós não consideramos o propósito do autor do livro ter escrito este livro, nós perdemos completamente a mensagem que Deus quis comunicar tanto para aquelas pessoas, como a mensagem que Deus deseja comunicar para nós. E veja, dos 50 capítulos que o livro de Gênesis possui, apenas 2 deles são sobre a criação e 1 é sobre a queda. Ou seja, a criação, capítulo 1 e 2, não é um tema à parte. Ele não é um tema separado dentro do livro. A criação, capítulo 1 e 2, faz parte de uma história maior. Por causa disso que o relato da criação precisa ser lido dentro do contexto onde ele está, que é o livro de Gênesis com 50 capítulos. E dentro desse contexto, o escritor do livro de Gênesis está apresentando para a gente a maneira como a perversidade vai se alastrando pelo mundo antigo e compromete toda a criação. Mas ele também apresenta a maneira como Deus decidiu restaurar a humanidade a partir da aliança com os patriarcas. Isso que eu acabei de dizer para você é, portanto, a conexão que há entre os capítulos 1 e 2 com todo o restante do livro. Deus que fez a criação boa, perfeita, ele vai ter que restaurar essa criação porque a humanidade, por causa do pecado, ele acaba degenerando a criação. Olha que comentário interessante para a gente entender isso. E este comentário, se precisar, você pode tirar um print e passar um tempo lendo ele, porque ele é um comentário que conecta o relato da criação com todo o livro. Então é muito importante você entender, tá bom? O Jacobson escreve o seguinte, ele é quem escreveu aí um dos relatos, o mito da criação sumério, né, um dos mais antigos que existe, que é conhecido como Eruda Gênesis.
O Jacobson escreve o seguinte, comparando o Eru da Gênesis com o relato da criação de Gênesis do povo judeu. No Eru da Gênesis, que é o mito da criação sumérico, as coisas não eram tão boas para começar como se tornaram desde então. Então, naquele mito, as coisas não começaram bem. No relato bíblico, é o contrário. As coisas começaram perfeitas, da mão de Deus, e depois pioraram continuamente devido à pecaminosidade do homem, até que Deus, finalmente, teve que acabar com toda a humanidade, exceto o piedoso Noé, que geraria uma nova e melhor linhagem. Então, o que o Jacobson está dizendo para a gente é que a perfeita criação de Deus, ela foi contaminada pelo pecado da humanidade. Isso fez com que aquelas coisas que eram boas, que foram criadas assim, com o passar do tempo, elas foram piorando. Vários episódios vão ser apresentados aqui em Gênesis para ilustrar o aumento dessa pecaminosidade. Capítulo 3 você tem a queda, capítulo 4 você tem a história de Caim e Abel, e veja, a história vai passando e vai só ampliando a quantidade de pecaminosidade. Capítulo 6 você tem os filhos de Deus, capítulo 9 você tem a maldição de Caim, capítulo 11 você tem a Torre de Babel. Então, nesse sentido, o livro de Gênesis está contradizendo de forma absoluta os relatos da criação da Mesopotâmia. Se naqueles relatos as coisas começaram mal e foram melhorando, no relato da criação de Gênesis, as coisas começaram bem e foram piorando. E só foram piorando por causa da consequência do pecado. Ou seja, o escritor do livro de Gênesis, ele não tem um otimismo sobre a humanidade e sobre o que o ser humano pode fazer. Enquanto nos relatos da Mesopotâmia, eles se apegam à sabedoria do homem primitivo, aqui no registro de Gênesis, o ser humano primitivo é desobediente e ele pratica diversas maneiras de perversidade. Por isso que eu disse para vocês que muitos estão procurando encontrar em Gênesis, não encontram o que estão procurando. Porque se Gênesis tem 50 capítulos, não são 50 capítulos sobre a criação. A criação aparece em 2 capítulos que fazem parte dessa história maior. Uma história de restauração e aliança. Veja exatamente esse ponto destacado pelo Erham. Ele diz assim: dos 50 capítulos de Gênesis, apenas 11 são dedicados à história primitiva. Isso indica onde reside o principal interesse do livro, com os patriarcas. Então, Gênesis mantém um foco aí, os antepassados da nação. Gênesis 1 a 11 apresenta o pano de fundo do chamado de Abraão de 2 maneiras principais. Olha que interessante. Primeiro, revela a situação desesperadora da humanidade sem a graciosa intervenção de Deus. Em segundo lugar, mostra como as promessas feitas aos patriarcas cumprem os planos originais de Deus para a humanidade. Isso aqui que ele disse é maravilhoso. Eu queria pedir que, se você precisar, você lesse de novo, porque aqui a conexão fica muito clara. Fica muito claro para nós que o capítulo 1 e 2 de Gênesis não está parte do todo o livro. O capítulo 1 e 2 vai se conectar com o capítulo até o capítulo 11 e depois se conectar com os patriarcas nessa história do desenvolvimento que nós temos por todo o capítulo, tudo bem? Então, não é possível ler o capítulo 1 e 2 separado, ele faz parte de todo o livro e faz parte por um propósito muito claro, explicado aí pelo autor nesses 2 pontos que ele destacou. Se você precisar, aperte pause no vídeo, tire um print da imagem, leia de novo, até ficar bem claro para você. Partindo para a segunda sessão, eu quero agora explicar para vocês Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 5. Vamos começar com o versículo 1 e 2. O texto diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Uma maneira muito simples da gente compreender o que esses 2 versículos estão dizendo é se eu os traduzisse assim:
No princípio, quando Deus criou todas as coisas, ele decidiu explicar para as pessoas como ele fez isso. Isso simplifica bastante o que o texto está dizendo. Deixa eu repetir então. No princípio, quando Deus criou todas as coisas, ele decidiu explicar para as pessoas como ele fez isso. E é isso que nós temos aqui no versículo 1 e 2. Uma explicação que o próprio Deus está oferecendo sobre como ele transformou este vazio, este caos, naquilo que nós temos hoje, a criação. E mais uma vez, o escritor do livro não pretende discutir aí a origem desse caos, né? Porque tem muita gente que tenta inventar de onde o caos veio, e são discussões que fogem ao propósito do livro. O propósito aqui é deixar muito claro como esse caos se tornou a criação. Esse relato fala sobre como Deus se dirigiu ao mundo caótico e sombrio, e a partir disso, deste mundo caótico e sombrio, Deus fez a criação. Deixa eu só fazer uma explicação adicional aqui importante, porque tradicionalmente a interpretação mais antiga dessa passagem compreendia a criação da seguinte maneira: Deus primeiro criou um oceano primordial, que é a superfície das águas, então por isso o nome oceano primordial. Então Deus primeiro cria o oceano primordial e depois organiza todo o restante, que são as outras coisas que Deus vai criando. Essa é a interpretação mais antiga sobre como foram feitas todas as coisas. Mas vamos ver como isso acontece? Veja comigo aí, versículo 3, 4 e 5. Eu vou ler esses dois versículos e explicar uma questão importante aqui de gênero literário, questão de forma, e depois eu pontuo eles de forma mais específica, tá bom? Versículo 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, e a escuridão de noite. A noite passou, e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. O versículo 3 a 5 vão descrever para a gente o primeiro estágio da criação. E eu estou dizendo primeiro estágio porque aqui no capítulo nós vamos ter 6 estágios da criação. Então a criação vai passar por 6 estágios. O escritor de Gênesis vai criar uma fórmula padrão para descrever todos esses estágios da criação. Isso que é muito importante. Porque cada vez que ele menciona um desses estágios, primeiro dia, segundo dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, cada vez que ele menciona um desses estágios, ele vai usar essa fórmula. Então é uma fórmula com 7 padrões que apresenta de forma organizada como se desenvolveu ou como a criação foi feita por Deus em 6 estágios diferentes. Aí está a fórmula padrão que ele vai apresentar para a gente. Todos os estágios vai ter essa fórmula. Primeiro, há um anúncio. Segundo, há um comando. Terceiro, uma realização. Quarto, uma execução. Quinto, uma aprovação. Sexto, uma palavra subsequente. E sétimo, o número do dia ou o estágio em que isso foi feito. Então, por exemplo, aqui no primeiro dia, no primeiro estágio que nós vamos ler novamente, eu vou tentar explicar para você. Há o anúncio, então quando há o anúncio vai aparecer Deus disse, e Deus disse quer dizer que ele vai anunciar o que vai fazer naquele estágio. Segundo, há o comando, Deus ordena que as coisas sejam feitas. Terceiro, há uma realização, confirmando que aquilo que Deus disse se fez, então vai dizer assim se foi, né? Assim aconteceu. A execução, aquilo que Deus realizou, dá para ver que aconteceu. Há uma aprovação, viu Deus que era bom, aquilo que ele fez era tov, e eu quero explicar isso a vocês. Em sexto lugar, a palavra subsequente é Deus chamando isso que ele criou pelo nome, então ele dá um nome para isso que ele criou. E por último, Deus vai dar um número. O número é o dia em que isso foi feito ou a fase da criação. Então, repetindo o que eu disse para vocês agora, todos os estágios da criação que nós vamos ter aqui, são 6, eles estarão dentro dessa fórmula aí que possui 7 padrões, tá bom? É uma fórmula com 7 padrões e todos os estágios vão
usar este padrão aí. Eu quero explicar apenas a primeira fase e a sexta fase da criação, até por uma questão de tempo. Então, eu quero primeiro olhar com vocês a primeira fase sobre este padrão e depois partir para a segunda fase, a sexta fase, observando também este padrão lá na sexta fase. Veja comigo, então, essa ordem no primeiro estágio da criação, tudo começando com Deus anunciando, número 1, e dando um comando, número 2. Versículo 3 e 4. Deus então disse, antes de ler o texto, eu vou voltar aqui o slide, sempre que eu disser a fórmula, se você quiser anotar aí, eu vou sempre dizer a forma ou a fórmula, e aí você sabe que eu estou me referindo a um desses aí. Então eu vou dizer anúncio, comando, realização, execução, aprovação, palavra subsequente e número do dia. Para você não ficar perdido, eu estou me referindo a essa fórmula que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então se quiser anotá-las aí, que eu vou explicando as fases da criação a partir dessa fórmula que o autor utiliza. Vamos voltar à leitura então, versículo de número 1, 3 e 4. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Essa expressão que aparece aí, Deus disse, acontece 10 vezes neste capítulo. Versículo 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28 e 29. Por 10 vezes o relato da criação diz Deus disse. Ao longo do Antigo Testamento, muitas vezes nós vamos ouvir Deus falando, mas não como aqui em Gênesis. O uso que está sendo feito aqui para Deus disse é muito mais específico. Ele tem o sentido de um comando que Deus está dando. E por causa deste comando, aquilo que Deus disse acontece. Então, Deus falou e porque Deus falou, aconteceu. Mas, além do anúncio, o texto também apresenta o comando. O que Deus disse? Deus disse, haja luz. A luz é a primeira das obras do Criador. Antes de Deus dar este comando, havia apenas a escuridão e o caos. Mas agora a luz foi criada. E é possível ver de forma mais adequada as obras que Deus vai criar. Logo após esse comando de Deus, aparece a terceira fórmula, que é a fórmula da realização. E houve. Apesar de ser traduzido como e houve, no hebraico a ideia desse texto é e assim foi. Para dar ênfase a esse eco das palavras de Deus, que foram pronunciadas e aquilo que Deus pronunciou aconteceu. Então, e assim foi. Essa fórmula diz respeito exatamente à realização. Logo em seguida, aparece a fórmula da execução. Depois de Deus ordenar que houvesse luz, assim foi, a luz surgiu. Na quinta fórmula, aparece então a aprovação. Aquilo que Deus fez era bom. Versículo 4, né? E Deus viu que a luz era boa. Da forma como esse texto é escrito, ele apresenta um hino que está sendo oferecido para Deus. Porque toda a criação vai testemunhando tanto da grandeza como da bondade de Deus. Aquilo que Deus está fazendo é bom. Porque Deus é bom. E essa expressão bom aqui significa tov. Deixa eu ler um comentário interessante sobre isso para deixar mais claro para você. Tov, bom. Então, quando vai aparecer aqui todas as vezes quando Deus faz numa fase da criação bom, é o termo hebraico tov. Tov quer dizer bom. Este adjetivo hebraico chama atenção para a qualidade e adequação de um objeto ao seu propósito. Ou seja, o que Deus fez, ele fez com um propósito e isso é bom. Deus é preeminentemente aquele que é bom e sua bondade se reflete em suas obras. Tudo que Deus faz é bom porque ele é bom e o que ele fez é bom porque tem um bom propósito. Você consegue ver? Depois de Deus ver que a luz era tov, que a luz era boa, ele decide então separar a luz da escuridão. Isso vai ser uma ideia central aqui no capítulo 1 de Gênesis.
Em 4 versículos, a gente vai ver o autor descrevendo Deus fazendo separação. Primeiro, versículo 4 que nós lemos, Deus vai separar a luz da escuridão. Segundo, no versículo 6 e 7, Deus vai separar as águas dos céus das águas da terra. Terceiro, versículo 14, Deus vai separar o dia da noite. E quarto, no versículo de número 16, Deus vai separar as duas grandes luzes, né? A luz para governar o dia e a luz para governar a noite. Se essa é uma das ideias centrais, e aparece 4 vezes no capítulo, que Deus faz separação, o que Deus quis comunicar para essas pessoas com isso? O que Deus deseja dar a eles ênfase sobre Deus sendo bom naquilo que ele faz e separando aquilo que ele faz? Deus deseja deixar para essas pessoas muito evidente que assim como ele é bom e separa aquilo que ele fez, essas pessoas também precisam conseguir fazer distinção entre aquilo que é bom, aquilo que é puro e aquilo que é impuro, entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. E essa ideia teológica ela está presente, né, entre a luz e as trevas aqui na criação. De alguma maneira, Deus quer deixar isso claro para eles. Assim como Deus separa, vocês também precisam saber distinguir. Vocês precisam distinguir o que é bom do que não é bom, do que é santo do que é profano. Por fim, a gente vai ter aqui, nesse primeira fase da criação, nesse primeiro estágio da criação, as duas últimas fórmulas, que são a palavra subsequente e o número do dia, que vai aparecer para a gente no versículo 5. A palavra subsequente aparece aí para a gente dizendo: Deus chama a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã. E aí, logo em seguida, aparece a fórmula do número do dia, que diz encerrando o primeiro dia. Na palavra subsequente, após criar a luz e separar a luz das trevas, Deus chama essa luz de dia. Em todos esses 7 estágios da criação, Deus sempre vai dar nome àquilo que ele cria. Por 7 vezes vai aparecer Deus na palavra subsequente, onde ele cria e depois de criar ele dá o nome. Isso indica 2 coisas importantes. Primeiro, isso não está sendo apresentado de forma aleatória ou sem intenção. O autor quer deixar muito claro que foi Deus quem deu nome aos céus, à terra, aos mares, foi Deus que deu nome ao dia, foi Deus que deu nome à noite. E ele só fez isso porque foi ele que criou. Foi ele que fez. Então, por isso, quando Deus vai nomear 7 vezes as obras de suas mãos, ele está afirmando sua soberania. Aquele que fez as coisas segundo a sua própria vontade, ele pode nomeá-las porque são criações suas. Mas, num segundo aspecto, quando Deus dá nome, ele também está definindo papéis para tudo isso que ele criou. A escuridão tem um papel definido, é noite. A luz tem um papel definido, é dia. Então esses papéis são definidos por Deus também quando ele está dando nome a tudo aquilo que ele cria. Tudo que ele cria tem papéis bem definidos na maneira como ele vai nomeando essas coisas. Por fim, essa fase da criação encerra dizendo que chegou a noite, né? A noite passou e veio a manhã. Aqui é preciso explicar para vocês que na compreensão judaica, o dia sempre começava no entardecer e não no amanhecer, como para a gente aqui, né? O dia começa no amanhecer, para eles o dia começava no entardecer. Mas o ponto do escritor não tem a ver com a discussão, né? Se o dia começa à noite ou se o dia começa de manhã. O ponto do autor tem a ver com as etapas da criação. Então a criação vai ter 6 dias de etapas e durante esse processo Deus encerra sempre no a noite passou e veio amanhã. Essa é uma expressão que sempre é utilizada para dizer que aquela fase da criação se encerrou. Então, aparece sempre no final para dizer que essa fase terminou, tudo que Deus tinha para fazer aqui ele fez, e nós podemos ir para a próxima fase. São 6 fases, tudo bem? Então, chegamos ao fim, a primeira fase, e nós conseguimos ver de forma muito clara que essa primeira fase é chamada de
primeiro dia. Passando para a terceira sessão, eu quero explicar para vocês a sexta fase da criação, versículo 26 até o versículo 31. Vamos saltar para a sexta, porque nós não temos tempo aqui de explorar todas as 6 fases. Na sexta fase, como eu disse a vocês, o escritor de Gênesis apresenta os estágios da criação dentro dessa fórmula padrão aí. Essa mesma fórmula nós vamos ver na sexta fase, que é o último estágio, antes de Deus terminar todas as coisas. A única mudança aqui é aquilo que Deus ordena e aquilo que é feito, né? Então, todas as fases, a ênfase deve estar nisso, aquilo que Deus ordena e é feito, mas a fórmula padrão vai aparecer em todas elas. Como eu disse a vocês, então, eu quero apresentar isso na sexta fase, começando no versículo 26 e seguindo aí até o versículo de número 31. Vamos começar, então, com o anúncio e o comando, mas só uma observação importante. Como nós chegamos na fase em que Deus vai criar o ser humano, aqui é o clímax da criação. Se você perceber, as outras fases, não há tanta descrição, não há tantos detalhes como há aqui na sexta fase. Na sexta fase, quando Deus está criando o ser humano, o narrador vai dar muito mais detalhes. Por exemplo, o versículo 26 inteiro conta apenas o anúncio e o comando daquilo que Deus está fazendo. Então nós vamos ter muito mais riquezas de informações sobre todas essas 7 formas. Veja comigo aí, versículo 26 e 27. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Só no versículo 26, porque essa declaração do versículo 26 aqui, ela gera bastante discussão aí entre os estudiosos. 2 questões aqui são questões que geram discussão. Primeiro, por que Deus usa aí a forma plural? Por que Deus não diz, deixe-me fazer o homem à minha imagem? Mas porque ele usa a forma plural, façamos. A segunda questão aqui que tem gerado discussão é o que significa imagem e semelhança? São palavras sinônimas ou são palavras diferentes? O homem tem imagem e semelhança ou imagem e semelhança é uma coisa só? Então eu queria explicar essas 2 discussões e apresentar aqui alguns argumentos para a gente compreender esse versículo 26 e como a gente pode compreender dentro dessas 2 problemáticas o que o texto está nos dizendo. Vamos começar com a forma plural. O que significa, ou por que Deus usou o plural? Há pelo menos aí 4 explicações sobre por que Deus usou a forma plural. O Filo de Alexandria, por exemplo, acha que a forma plural foi usada porque Deus está se dirigindo a uma corte celestial. Os anjos, né, como em Isaías capítulo 6, versículo 8. O Flávio Justino, que também é conhecido como Justino Mártir, ele acredita que esta forma plural ela é uma referência a Cristo, fazendo um prenúncio da Trindade. O Paulo Royon, ele acredita que é usado no sentido de autodeliberação, autoencorajamento, então como se Deus estivesse falando consigo mesmo. O David Clintz acredita que é usada a forma plural porque Deus está se dirigindo ao seu espírito. Então você consegue ver, são 4 compreensões diferentes porque que Deus fala façamos e não deixa eu fazer. Eu acho que existem argumentos consideráveis para nós chegarmos a uma conclusão aqui. E eu queria apresentar 3 pontos aqui rapidinho para você. Primeiro, se nós considerarmos a intenção do autor, não parece que o autor de Gênesis tivesse Cristo em mente. O ser humano ainda não foi feito. O ser humano ainda não pecou, melhor dizendo, o ser humano ainda não pecou contra Deus. Isso vai acontecer só no capítulo 3. Então, faria mais sentido se depois do capítulo 3 ele dissesse, fazendo uma referência a Cristo.
porque o ser humano ainda não precisa de graça e de um mediador, porque ele não conhece o pecado. Então, não parece ser isso que o autor de Gênesis tem em mente. Num segundo sentido, num sentido exegético, parece que o autor de Gênesis está anunciando que Deus está dizendo para alguém aquilo que ele vai fazer. E num terceiro sentido, numa compreensão teológica própria daqueles dias, naqueles dias eles compreendiam que quando Deus estava fazendo a criação, ele estava com os anjos observando aquilo que ele estava fazendo. Portanto, a compreensão de Filo de Alexandria parece ser a mais coerente. Eu queria colocar aqui o relato de Jó, porque esse relato de Jó deixa para a gente bem claro que naqueles dias as pessoas compreenderam isso, que Deus está criando e conversando com os anjos enquanto faz. Olha o que Jó 38 diz, versículo 4. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Ou seja, por isso que está sendo dito por Jó, as pessoas daqueles dias compreendiam que os anjos estavam assistindo com júbilos todas as fases da criação. Então, nesse sentido, quando Deus faz esse uso plural, façamos, Deus está anunciando para os anjos aquilo que ele vai fazer. Tudo bem? Parece que essa é a resposta mais apropriada. A segunda questão é o que significa imagem e semelhança. São palavras sinônimas? São palavras diferentes? E mais uma vez, há uma longa discussão aqui. Eu desejo apresentar apenas aí 3 argumentos principais sobre essa questão. Primeiro argumento é o de Irineu. Ele acredita que imagem e semelhança são 2 aspectos distintos da natureza do homem, onde a imagem se refere às qualidades naturais e a semelhança às qualidades espirituais que ele possui. Ou seja, quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus está dizendo que o homem possui 2 aspectos na sua natureza. Os aspectos físicos e os aspectos espirituais. Além de Irineu, nós temos também, tomando como base compreensões daqueles dias que estão presentes em textos egípcios e assírios, imagem e semelhança descreve o ser humano como representante divino na Terra. Então, textos egípcios e assírios falam sobre isso, né? Os reis possuíam imagem dos deuses e por isso eles representavam os deuses aqui na Terra. E essa compreensão parece também ser a de Gênesis, onde, e aí seguindo aqui a leitura, onde todo homem e mulher carregam a imagem de Deus e por isso são seus representantes aqui. Então, quando Deus diz que fez o homem à sua imagem e semelhança, provavelmente também pode ser uma referência que Deus fez o homem como seu representante aqui na Terra. E se você ler o Salmo 8, você vai ver que isso parece ser também uma ideia plausível. Por último, eu destaco aqui o argumento de Calbart. Imagem e semelhança dizem respeito a uma capacidade que o ser humano possui para se relacionar com Deus. A imagem divina do homem significa que Deus pode entrar em relacionamento pessoal com ele, falar com ele e fazer convênios com ele. Então, segundo Calbart, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, significa que Deus fez o homem com capacidade de se relacionar com ele. O homem consegue se voltar ao seu Criador e com ele ter uma relação. Tudo bem, professor? Dessas 3 possibilidades, qual é aí a mais coerente? Nesse sentido aqui, há muita dificuldade de dizer quais são as expressões ou o sentido pretendido pelo autor. Porque nenhuma dessas sugestões aí são satisfatórias completamente. Embora todas elas possuem elementos de verdade, a gente não consegue dizer de forma bem específica o que é essa imagem e semelhança. Mas as 3 ideias são plausíveis e há compreensões que defendem uma ou outra. Eu estou traduzindo para vocês de maneira bem fiel para você avaliar e tomar a sua decisão hermenêutica aí, tá bom? Seguindo com o texto, depois de anunciar e comandar o que vai fazer no 6º dia da criação, aparece então a 4ª fórmula, a realização e execução, versículo 27. Assim,
Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Veja, são utilizados 3 breves frases para especificar as características mais importantes do ser humano. Primeira frase, Deus criou o homem à sua imagem. Segunda frase, imagem de Deus os criou. Terceira frase, macho e fêmea os criou. Essas 3 frases aí são frases importantes que vão especificar quais são as principais características do ser humano. As 2 primeiras frases, elas são utilizadas para dar ênfase que o homem possui imagem de Deus. Então Deus criou o homem, foi Deus que o fez, e a segunda frase, Deus o fez à sua imagem. Essas 2 são para dar ênfase a isso. E a terceira frase, ela serve para distinguir os 2 seres humanos criados. Então Deus fez 2 seres humanos, Deus não fez um só com o mesmo sexo. Deus fez homem e mulher. E ambos, homem e mulher, são imagem de Deus. Não são só os homens e não são só as mulheres. Homem e mulheres foram feitos à imagem de Deus. Seguindo, versículo 28, o texto continua. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Assim como acontece no versículo 22, onde Deus vai abençoar os animais e Deus vai ordenar que os animais se multipliquem, aqui no versículo 28, que nós acabamos de ler, Deus também está abençoando o ser humano e também está ordenando para o ser humano se multiplicar. Mas aqui você viu que há um acréscimo, né? Deus diz para o ser humano também, encha e governe a terra. Deus não diz isso aos outros, a outra criação, mas diz ao ser humano. Isso que está sendo dito aqui, né? Encha a terra e governe a terra, foi lido por aquelas pessoas como uma promessa. Porque, veja, eles precisavam acreditar que Deus os capacitaria a conseguirem se multiplicar. E esse é um problema, o problema da fertilidade humana, é um problema que faz parte da história. Então eles leram isso como uma promessa. Deus vai nos capacitar para que a gente possa ter filhos, como também Deus vai nos capacitar para que a gente consiga governar sobre toda a criação. A aquática, a aérea e a terrestre. Então, o versículo 28 tem um tom de promessa. Mas se Deus vai capacitar o ser humano para a reprodução, Deus estabelece com isso o propósito do casamento. Deus está dizendo que ele fez o casamento com o propósito de que as pessoas se multiplicassem, para que nessa multiplicação outras pessoas pudessem ajudá-los a governar a criação. E dentro daquele contexto, dentro do mundo onde eles estão, isso soou com um tom positivo e com um tom negativo. Deixa eu explicar para você. De forma positiva, Deus está indicando que o casamento é para procriação de filhos. Ou seja, vocês podem casar, que Deus vai capacitar vocês a terem filhos. Então isso é positivo. Mas de forma negativa, Deus está rejeitando completamente uma crença daquelas pessoas, uma crença oriental que pensava a fertilidade como sendo uma ação divina. Então, aquelas pessoas daqueles dias participavam de rituais, faziam sacrifício, tudo para ter filhos. Deus está completamente rejeitando essa ideia, porque ele está abençoando o seu povo e dizendo para eles serem frutíferos. Eles não precisam da idolatria. Eles não precisam de feitiçaria. Isso é interessante, porque aqui no livro de Gênesis, nós vamos ter mais à frente o relato de Jacó e as suas 2 esposas, elas brigando por causa da mandrágora. Ele encontrou, o filho de Jacó encontrou ali uma mandrágora e as suas 2 esposas estão brigando, e há um elemento de feitiçaria muito grande. Porque acreditava-se nessa época que a mandrágora era fertilizante, né? Então se pensava que os deuses usavam a mandrágora para ajudar as mulheres estéreis a ter filho. E no caso da esposa de Jacó, ela não tinha filhos. Então ela toma a mandrágora e briga com Lia, né? Raquel e Lia discutem por causa da mandrágora. E há um sentido muito
pagão nessa discussão e nesse uso. Mas mesmo tomando mandrágora, ela não engravida. Porque Deus está dizendo que eles não precisam disso. Eles não precisam da feitiçaria e da mediação idolátrica nenhuma. Deus tem um propósito muito específico. Deus tem um propósito específico que eles se casem, por meio deste casamento eles vão ter filhos. Mas além do casamento, Deus também revela o propósito de ter criado o ser humano. Ele fez o ser humano para governar o mundo. Ele fez o ser humano para administrar a criação. E como o ser humano é a imagem de Deus, ele é colocado ali como rei sobre a natureza. Olha que comentário interessante sobre isso. A humanidade é aqui comissionada para governar a natureza como um rei benevolente, agindo como representante de Deus sobre ela, e portanto, tratando-a de forma que o Deus que a criou. Assim, os animais, embora sujeitos ao homem, são vistos como seus companheiros em Gênesis 2, 18 a 20. Noé, que é retratado como o único justo em Gênesis 6, 9, também é um arquiconservador que construiu uma arca para evitar que todo tipo de vida fosse destruído no dilúvio. Então, há na abordagem do Gênesis essa imagem do ser humano como um rei sobre a criação, mas um rei benevolente. Ele tem que saber administrar isso. Ele tem que saber cuidar da natureza. E esse é um ponto que se destaca, né? A criação de Deus, ela está submetida ao homem, mas o homem tem que ter uma relação de benevolência com a criação de Deus. E Noé, o justo mencionado aqui no livro, é um retrato perfeito disso. A criação precisa ser preservada. A vida precisa ser preservada. Versículo 29, 30, nós temos aí os penúltimos versículos, e dizem assim: então Deus disse, vejam, eu lhe dou todas as plantas com sementes, e toda a terra, e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento, e todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves dos céus, e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. O que nós temos aqui? Eu disse para vocês na aula passada que o relato da criação do Gênesis serve para distinguir a fé israelita das práticas religiosas da Mesopotâmia. Nesse versículo, isso fica muito evidente. Quando Deus faz o ser humano, Deus providencia comida para que o ser humano, que foi recém-criado, pudesse se alimentar. Nos relatos da criação da Mesopotâmia, o ser humano foi criado para fornecer comida aos deuses. Aqui, enquanto Elohim cuida e sustenta de tudo que ele fez, Marduk fez o homem para sustentá-lo. Então dá para perceber de forma muito clara que há um contraste evidente. Essas pessoas precisam distinguir o propósito para o qual elas foram criadas. O único Deus vivo e verdadeiro que as criou não as deixou desprovidas de cuidado. Isso é muito importante e foi importante para aquelas pessoas. Por fim, o relato termina nesta última fase apresentando a aprovação de Deus e o número do dia, versículo 31. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom, era tov. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. O relato termina mais uma vez com uma aprovação. Deus viu que era tov, tudo que Deus fez, e aqui ele amplia, não é apenas o ser humano, mas tudo que Deus fez, porque este é o último dia e aqui termina tudo que Deus tinha para fazer. Esta é a última fase da criação. E Deus viu que tudo, do ser humano à luz, tudo é tov, tudo é bom. Passou a noite, ou seja, chegou ao fim a sexta fase, e este é o sexto dia, encerrando a criação de Deus. Eu também quero encerrar na última sessão fazendo apenas uma aplicação sobre o que nós aprendemos na aula de hoje. Única aplicação que eu faço, e eu acho que ela é muito importante. Tudo que Deus fez tem propósito. Nós, que lemos o relato da criação, descobrimos que Deus é bom. E tudo que Deus faz
é bom. É bom porque foi feito segundo o seu próprio desígnio. É bom porque foi feito com um propósito. Tudo que Deus fez tem propósito. E este é um ponto que precisa estar claro para a nação de Israel e precisa estar claro para nós. Deus faz questão de chamar a atenção de Israel em Isaías 45. Olha o que Deus diz. Pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra, e pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado, e não para ser um lugar de vazio e caos. Ele diz, eu sou o Senhor, e não há outro. Não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido. Nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse se não fosse possível me encontrar. Eu, o Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. Nós temos uma clara compreensão sobre como Deus é bom e tudo aquilo que ele fez tem um propósito. Por isso louvamos o nome do Senhor. Não há um caos e por causa do caos é feito a criação. Não. Deus criou a partir do escuro, a partir daquilo que havia a fonte de águas, e a partir de tudo que Deus fez, as coisas são boas. Tudo que Deus faz é bom e tem propósito. E ele chama o seu povo a compreender isso. Quando ele está revelando para nós que o que ele faz é bom e tem propósito, é para nós descobrirmos. Nós também fomos feitos com um propósito. Nós também temos um propósito para a nossa vida. Nós também devemos compreender que este Deus que nos criou para nos relacionarmos com Ele. Ele, o Criador de todas as coisas, fez o ser humano como sua imagem e semelhança, para que este ser humano, então, vivesse essa relação com a criação e com Deus que o criou. Eu espero que você seja edificado na sua fé, que você compreenda que tudo que Deus faz é bom e nós devemos louvá-lo por causa disso. Semana que vem, se Deus nos permitir, nos encontramos aqui então para seguirmos com o nosso estudo. Até a próxima aula.